Agora, é tão bom quando você quer fazer algo para Deus. Você tá aqui focado no algo. E quando eu fui escrever aqui, o processo tem propósito. Cantou no louvor, tem propósito. É bênção demais, irmãos. Graça e paz do nosso Jesus. Hora nona. Hora de falar com Deus, hora de falar com o Pai. Eu vou baixar um pouquinho a TV. Porque o Estevinho tá dormindo e eu não posso aumentar muito minha voz. Então, se o som estiver muito alto, eu acho que vocês não estão me ouvindo. O que a Pamela, ou missionária Pamela, né? Pela misericórdia do Senhor, foi Ele quem disse, foi Ele quem consagrou, então, né? O que a missionária Pamela veio fazer aqui agora, 3 horas da tarde? Deve ser 3 uns pouquinho. Falar da palavra do Senhor, não tem mais o que eu fazer, além do meu trabalho, né, de vendas aí, enfim. Mas eu vim falar da palavra do Senhor. E hoje, o Senhor estava me dando para poder... Não foi nada combinado, não, nada focado já em falar, porque hoje eu fiz o meu devocional, voltei pro meu quarto de guerra, porque eu preciso muito. Eu vejo que eu não posso ficar sem, escrever. E eu tô querendo meditar, eu já estava desde ontem focado em meditar na vida de José, né? Acho que é Gênesis 25, se eu não me engano, e vou abrir junto com vocês, então você abre a sua Bíblia aí também, em Gênesis 25. Eu acho que é 25, só um minutinho. Não, 25 não. Peraí. Isaac. Senti minha garganta. Oxi. Opa, José. Ah, 37, desculpa, errei, tá, gente? Não sei porque que eu foquei em 25. Deixa eu beber uma aguinha aqui pra molhar a palavra, só um minuto. E o título é o seguinte: o processo tem propósito. Mas antes de eu ler com vocês um pouquinho sobre a história de José, eu quero fazer uma oração para a gente poder ter discernimento do Espírito Santo de Deus e Ele poder estar aqui comigo e contigo para nós recebermos do céu. Porque quando o Senhor separa o meu tempo e o seu tempo para palestrar, a gente tem que pedir discernimento do Espírito para entender a palavra que Ele quer entregar. Amém? E agora eu vou fazer uma pausa aqui, porque esse cabelo tá maravilhoso. Eu vou deixar minha filha agora botar no meu cabelo forever, né? Tô amando, apaixonada. A maternidade dando retorno. Vamos orar? Você abaixa sua cabeça aí, eleva seu pensamento. Se não puder abaixar, fechar os olhos, só fala: papai, tô aqui, tô ouvindo. Amém? Manhã, tarde, noite, madrugada, a hora que essa live chegar até você. Pai amado, Pai querido, bendito, bondoso, Pai alfa e ômega de nossas vidas, nessa tarde, hora nona, me entrega em suas mãos. Sou falha pecadora, Pai amado, Pai querido, peço que o Senhor cada dia mais me liberte, me cure, me salve, me transforme, Pai, daquilo que eu ainda necessito. Ó Pai, sofrer transformações, porque nós estamos aqui buscando a santidade, porém santo, o único que foi, partiu para a glória, Pai amado, Pai querido, e hoje ressuscitou, está entre nós, em espírito e em verdade. Mas, Pai, eu peço que o Senhor venha nos ajudar na santificação, na busca, Pai amado, Pai querido. Ó, as guerras espirituais, tá vendo? O bebê estava dormindo profundamente. Olha o grito que ele deu. Só um minutinho, só um minutinho.
Voltei, irmãos. Espera aí, só um minuto. Deixa eu até tirar. Deixei o áudio aberto, a criança arrotou, me deu uma leve gorfada, mas enfim, seguimos aqui dando glória. Vocês veem como é que é. Muitas vezes eu não tenho feito live, é por isso, tá, gente? Porque cuidar de criança pequena é muito delicado. Requer tempo, né? E fora o processo que eu passei da tuberculose. Então ainda estou em recuperação, não vou mentir a vocês, né? Mas Deus tem o tempo, é bom. Minha mãe ainda tá aí, dando esse grande suporte pra nós, porque ela é bênção demais na minha vida. Vamos continuar a oração, pra gente poder receber dos altos céus. Mas viu como é que é guerra? A vida do crente, irmãos, assim, eu não vou ser hipócrita aqui não. Ela não é mel na chupeta, não. Pelo contrário. Porque quando a gente descobre as armadilhas do mundo espiritual, os ataques, eles não são de vez em quando. Eles são de vez em sempre. Então, tudo que o crente vai fazer, eu falei o crente praticante, temente a Deus, o cristão de verdade, que vive a palavra do Senhor. É difícil. Quero fazer um culto no lar, meu pai, dificuldade. Quero fazer uma festa, mais dificuldade. Quero abrir uma empresa, muita peleja. Fora se você fizer tudo na direção do Senhor. Se não fizer, aí mesmo, né? Tem crente que é desobediente. Mas, irmãos, eu creio que em todo o tempo o Senhor é bom. E aqui na terra a gente vai ter aflição mesmo, mas também tem muita vitória. Porque quando Deus ele entrega as coisas na tua mão, olha, cada vitória, cada testemunho, cada milagre, eu vivo milagre todos os dias. Hoje eu tive meu milagre, ontem eu tive meu milagre, amanhã eu sei que eu vou ter mais milagre. E é isso. A glória é dele. Vamos orar? Deus amado, querido, bendito e bondoso, Pai, independente de qualquer interrupção, Senhor, eu sei que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Pois entregamos em Tuas mãos o nosso dia, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Eu peço, Pai, que não somente eu na ligação contigo, Pai, venha receber, mas aquele que está ouvindo também essa live, Pai amado, Pai, que ele receber nesta palavra, possa, Pai amado, Pai querido, ter contato contigo e entender tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar, nos mostrar, abrir o leque, Pai, do céu para conosco. Senhor, nos ajuda nas batalhas, nas dificuldades, nas pelejas, nas vitórias também. Porque temos que ter discernimento e sabedoria para lidar com tudo que acontece ao nosso derredor. Guarda a nossa família, guarda os casamentos, repreende, Pai, da vida do pobre, Pai amado, da vida do pai, do rico, Pai amado, da vida, Pai, dos teus filhos, ó Pai, de todos eles, o pobre, o rico, de classe média, Senhor. Repreende todo mal. Nos dá ânimo, nos dá vigor. Desenvolve, Pai, a nossa vida, a nossa mentalidade para te buscar, para crer que o Senhor é o único que salva, liberta, cura, transforma. E somente em Ti podemos crer e confiar. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então vamos lá. Em Gênesis 37, irmãos, fala sobre a história de José, filho de Jacó. Eu até queria falar um pouquinho de Jacó, mas não vou não, porque a história é muito grande. Mas eu vou resumir aqui, o que está escrito aqui. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque... Lembra quem foi Isaque? Vocês lembram? Filho de... Quem responder na live aqui vai ganhar uma oração separadamente. Brincando, gente. Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos, ou seja, José falava do que os irmãos faziam lá de errado. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Lembra que Jacó tomou o nome de Israel quando ele foi lutar no Val de Jaboque? Quando ele lutou com Deus, com o anjo, né? Que fala, o anjo do céu. Então ali Deus mudou o nome dele, né? De Jacó para Israel. Né? Vocês conseguem lembrar disso? Eita glória! Jacó foi aquele que traiu o irmão, né? Que mentiu, roubou lá, né? A bênção do irmão Esaú. E fugiu, e muita coisa aconteceu. Enfim, por isso que ele pediu a bênção pro anjo, para Deus, porque ele não se sentia abençoado de verdade, porque ele roubou a bênção do irmão dele. Enfim, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Então, quer dizer,
O pai já viu que ele tinha algo de diferente. O pai ali, o pai e a mãe, ele tem um olhar profético na vida dos seus filhos. Por isso que toma muito cuidado com o que você fala pro teu filho. Toma muito cuidado da forma como você mostra as coisas pro seu filho. Por quê? Porque o que sai da sua boca tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar o seu filho. Não só o seu filho, como qualquer pessoa. Mas o filho, claro, ele carrega algo muito mais forte da sua vida, porque é a sua descendência, né? Então o pai já percebia e mandou fazer uma túnica para ele diferente, uma túnica bonita, colorida, né, cheia de adornos. Seus irmãos perceberam que seu pai amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Só que assim, quando Israel fez isso com o seu filho, José, ele também acabou criando uma inveja, uma inimizade entre seus filhos. Isso também é muito perigoso, nós devemos vigiar muito com isso, né? Mas em todo tempo há um propósito naquilo que acontece conosco, né? E é o que eu falo, se um pai ele fez algo para um filho e minou algo de ruim em outros filhos, isso é o que eles tinham a entregar. Não significa que o pai quis fazer isso, mas o que eles tinham para entregar era a inveja. Porque senão eles podiam falar, poxa, meu pai gosta tanto dele, olha o que meu pai deu para ele. Esse menino tem algo de especial. Não, eles não pensaram dessa maneira. Eles sentiram ciúmes e invejaram ele. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito, ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram, queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Aqui a palavra do Senhor fala que José sonhou e contou para os irmãos. Aqui já é um outro ponto. Muitas vezes você está sonhando com algo, ou então Deus te deu um sonho e você está comentando com pessoas que não é para comentar. O maior erro da humanidade é falar antes de ter feito ou comentar algo que quer fazer, né? Que está no projeto ainda sendo encaminhado. Isso trava de todas as maneiras, muitas das vezes, o seu projeto, porque tem pessoas que estão ouvindo que não é para ouvir. A gente aprende na vida que tem pessoas que vão estar com você no momento que você recebe a promessa, mas elas não vão estar no momento que a promessa é cumprida. Por quê? Porque cada um tem uma direção dentro daquele projeto. E às vezes aquela pessoa não vai estar com você e a gente tem dificuldade de entender isso. E aí a gente bota muitas vezes o sentimento de gratidão como um peso, um fardo para carregar coisas, carregar pessoas, carregar lugares, carregar presentes, sabe? Tu fica grato, preso àquela pessoa a vida inteira, às vezes, porque me ajudou em um momento X, agora que eu tô na glória, tô na bênção, eu tenho que ajudar também. Não é assim, irmãos. Nem tudo é assim. Deus, ele coloca quem ele quer na hora que ele quer para te auxiliar. Ele faz até o rico, o que tem mais dinheiro, te abençoar. Se ele fizer assim, ele faz. Quando eu vim morar aqui, Deus fez uma pessoa me dar R$ 2.000, uma pessoa que eu nunca pedi R$ 1. E ele deu esse dinheiro, ele nunca cobrou R$ 1 de volta. Então Deus, ele faz. Você não pode ser ingrato, mas você pode ir lá abençoar a vida da pessoa, mas não precisa carregar a pessoa com você nas costas. Então cuidado com o sonho que você conta para alguém. Amém? Depois José ainda teve outro sonho e contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras. Que sonho foi este que tiveste? Iríamos todo então, eu e a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Porque o pai, ele entendeu que isso aí não era apenas um sonho, era um algo profético. Então, muitas das vezes, você conta o sonho para pessoas que não têm discernimento. Já viu? Não sei se acontece com vocês. Você ora, o Senhor te revela algo, te revela uma palavra. E quando você vai contar para outra pessoa, às vezes até marido, esposa,
irmão, irmã, pai, mãe, enfim. Você vai contar achando que a pessoa vai ter a mesma ligação que tu teve com Deus. Caraca, recebi de Deus isso. Você já percebeu que às vezes você vai contar pra pessoa, a pessoa não entende nada com nada, ela distorce ainda o que você tá falando pra ela? Porque não está na mesma ligação que você com Deus. O fio é único. Por isso que Deus manda fazer o quê? Fechar a porta do quarto e orar em secreto. Amém? Então, o pai dele percebeu que tinha algo aí nesse sonho. Passado isso, irmãos, o que a gente vai entender? Eu não vou me aprofundar, não. É muita coisa para ler. Mas José, ele é vendido pelos seus irmãos, tá? Tentam matar ele, o irmão mais velho não deixa. Jogam ele na cisterna, né, num poço. Depois vendem ele, né? E o que acontece? Passado o tempo, né? O pai dele ficou transtornado porque perdeu o filho da velhice, o filho que ele tanto amava, né? E José, ele foi só passando de tempo em tempo as suas provações. Aqui, ó, José resiste à mulher de Potifar, né? Porque José ele foi levado para o Egito, né? Venderam ele para um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. E Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E aí ele teve êxito com o seu senhor e a mulher de Potifar quis ficar com ele. E ele, ó, saiu correndo, deixou a túnica dele cair lá e ela falou que ele tinha tentado abusar dela. E aí ele foi preso. Olha que loucura. E mesmo assim, ele preso, o Senhor ainda era com ele. Ó, invejado pelos irmãos. Contou o sonho, não teve êxito. Os irmãos tentaram matar ele. Não mata. Depois foi vendido, foi parar na casa de outra pessoa como escravo, né? Sendo escravo, ainda assim, foi exaltado, ganhou a confiança lá, né, do seu senhor. A mulher do seu senhor quis se deitar com ele, ele não aceitou porque ele tinha honra ali com a palavra que ele recebeu de Deus, né? E ele foi preso por isso, porque foi preso injustamente. E até na prisão ele teve honra. Por quê? Porque na prisão ele interpreta o sonho de dois prisioneiros, né? E dois prisioneiros que um iria morrer e o outro iria voltar ao seu lugar dentro do palácio, né? Com o faraó. Passado o tempo, ele conseguiu decifrar lá, né, o sonho das pessoas que estavam presas com ele. Só que é isso que a gente pensa que a gente está esquecido. Passou mais 2 anos depois disso. E ele pediu para um deles mencionar, né, sobre isso para lá o rei na época. E aqui, deixa eu pegar aqui uma parte. Ah lá, apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Depois de 2 anos se passaram, até que o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas e começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, a aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. E aqui está dizendo que o faraó teve um sonho. E por conta disso, ninguém sabia decifrar esse sonho. Até que o chefe dos copeiros lembrou de quem? Lembrou de José na prisão. E falou, meu Deus, eu lembro de alguém que me ajudou com o sonho. Tinha um carinha lá que decifrou o meu sonho. Quem foi esse cara? José. E aí foi chamado ele à frente de faraó, justamente para decifrar esse sonho, interpretar o sonho. Isso é um dom divino, é um dom de Deus, né? E aí ele conseguiu interpretar o sonho. E o mais interessante, ele conseguiu falar que haveriam 7 anos de bonança, muita riqueza perante a terra do Egito, e também haveriam 7 anos de muita fome em todo o mundo. E aí Faraó percebeu que ele tinha também o quê? Muita habilidade, muita inteligência. E Faraó fez o quê? Pegou simplesmente e colocou ele como governador. Aí aqui, deixa eu ver. Ele fala, ó, José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram a Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, a Faraó proclamou diante da sua corte oficiais: encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei.
O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Então, aqueles sonhos que ele teve foram só confirmados nesse momento. Mas agora, olha quanto tempo passou para José chegar até onde ele chegou, chegar a ser governador. Então, eu te pergunto, se ele não fosse vendido pelos seus irmãos, você acha que ele seria governador? Como ele teria contato com o rei? Como ele teria contato com o faraó? Muitas das vezes a gente não entende que para chegar lá no alto, a gente tem que estar num cargo muito inferior. A gente tem que estar lá embaixo. A gente tem que ser servo. As pessoas não entendem. Tem gente que quer chegar já sendo rei. Tem gente que já quer chegar sentando no trono. Tem gente que já quer chegar mandando em tudo, organizando a vida, e não é assim. Para a gente poder chegar aqui, a gente passa por aqui. Então vai ter humilhação, vai ter peleja, vai ter desconforto, vai ter inveja, vai ter vontade do povo te matar, vai ter vontade de você sumir. Vão até dizer que você tá morto para sua família. E olha que forte, aleluia, glória a Deus. O final de tudo vai coincidir com o quê? Com o propósito. Então, o processo tem propósito. Se José não fosse talvez um menino de bom coração, contando ali aos seus irmãos, e eles não fossem ali endurecidos de coração para vendê-lo para fora, José talvez não se tornaria governador. E passado esse tempo, houve os 7 anos de bonança e veio, né, os 7 anos que a terra ficou sem alimento, sem nada. E aonde que tinha alimento? No Egito. Todo o povo ia no Egito buscar alimento, mantimentos, comprar mesmo. Até que chegou o dia que os seus irmãos foram lá, mas não reconheceram José. José era um homem, já era um governador com vestes reais e totalmente diferente, com certeza, porque ele era o mais novo. Então, a pessoa deve ter mudado muito. Então, o que isso mostra na palavra de Deus? Que aqueles que te julgaram, aqueles que te venderam, aqueles que te caluniaram e invejaram, eles não vão te reconhecer quando chegar no tempo da tua glória. Eles vão olhar e vão falar assim: o quê? É a Pamela? Que isso? Tem certeza? O quê? É fulano? É ciclano? É bertano? Sabe por que Deus transforma o homem e a mulher de Deus quando ele começa na caminhada? Tem um processo de libertação, tem um processo. Por que quando a gente vê esses vídeos de antes e depois, a gente fala, a pessoa mudou toda, se acha melhor? Não, não é isso. Deus, ele transforma. Por que ele fala transformação na vida da pessoa? Na verdade, ele traz a pessoa a essência do que ele nasceu. Se todo mundo nascesse, crescesse dentro do evangelho, não teria mudança de característica, não, gente. Seria a imagem e semelhança de Cristo. A gente já vê o brilho do Espírito Santo. Quando a gente cresce, a gente bebe, a gente se prostitui, a gente dorme mal, a gente faz e acontece, a gente se lota de maquiagem, se enche de argola, de brinco, nada contra. Eu amo tudo isso ainda. Eu gosto. Só que não me apraz mais, não vejo mais aquela graça, não tenho mais aquela vontade, né, de ser como eu estava antes. Então, por que Deus transforma? Para quando a pessoa olhar e falar assim, é verdadeiramente, é Deus na vida dessa pessoa. Porque olha como ela está hoje. Hoje ela não tem nada e parece que ela tem tudo. Hoje ela não se mostra em nada, mas parece que ela está se mostrando mais do que tudo. Tá entendendo? Porque é o brilho do Espírito que te leva adiante. Então chegaram na frente do seu irmão José e não reconheceram ele como governador. Então foram, voltaram, né? Ele fez ali um trocadilho com a sua família, até um dia que ele assentou-se com eles e fez um banquete para eles comerem e revelou quem ele era. Então ali eles ficaram ainda atemorizados, achando, meu Deus, agora ele vai nos matar, ele vai se vingar de nós, e ele não se vingou. Né? E seu pai ficou radiante quando descobriu que o seu filho estava vivo. No fim de tudo, ele pediu para sua família ir para lá, né? Faraó deu um pedaço de terra para ele poder, no futuro, enterrar toda a sua família, enterrar seu pai e assim por diante. Então entenda, irmãos, o processo tem propósito, tá doendo, vai ser cansativo, às vezes vai ser um pouquinho humilhante, sim, mas faz parte, tá? Mas só vou dizer uma coisa, tenha certeza de que o caminho que você está trilhando foi Deus quem te colocou. Porque muitas das vezes pegamos coisas com as nossas mãos, pegamos processos com as nossas mãos, iniciamos rota da nossa vida com as nossas mãos. Deus fala, vai para a esquerda, você vai para a direita. Deus fala, siga em frente, você quer voltar para trás. Então cuidado, porque Deus tem que ser a sua bússola.
Não é a sua vontade, não é o seu desejo, não é o seu querer, não é o ai, meu sonho é ser assim. Cuidado. Porque quando você muito se assemelha ao mundo, você está servindo a quem? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E não existe ali você querer servir a dois senhores. Então, muito cuidado com isso. Que nós possamos nessa tarde ter a sabedoria de José. Mas não só isso, a perseverança. Eu creio que a calmaria. Eu creio que a bondade de coração. Né? Ele não caiu em tentação nem com a mulher lá querendo, desejando ele. Ele não caiu, ele podia se deitar com ela e viver se deitando com ela, mas ele não se corrompeu. Então, as bênçãos do Senhor também é para aqueles que não se corrompem, para aqueles que não. Oh, Jesus, por quê? Não se vende. Muitos estão se vendendo por aí, irmãos, vigia. Então, não se venda. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel contigo. Amém? Vamos finalizar com outra oração, porque orar nunca é demais. Vamos lá? Deus amado, querido, bendito e bondoso, Pai que é alfa e ômega de nossas vidas, peço, Pai, obrigada por essa palavra maravilhosa, assim como entreguei e recebi muito mais. Ó Senhor, eu não sei quem vai ouvir esta palavra, eu não sei quem vai receber de Ti, mas eu sei que eu já recebi, Senhor. E eu amo falar da Tua palavra, levar isso ao próximo, que esse vídeo possa alcançar vidas e almas que estão sedentas de Ti, pessoas que necessitam de uma direção, Senhor. Que esse vídeo, Pai, possa passar por aquela pessoa que está no processo e muitas das vezes acha que não tem um propósito. Que essas pessoas possam ser perseverantes, assim como José foi, serem bondosos de coração. Ó Senhor, possam permanecer em espírito e em verdade contigo. Que essas pessoas sejam, Pai amado, Pai querido, exemplo nessa terra de crente, Pai amado, Pai querido, como reino, como igreja. Ó Senhor, aquele que está cansado e abatido, que o Senhor venha dar vigor. Aquele que está com a armadura caída, Pai, ao pó, pelos pedaços, que o Senhor venha renovar as armaduras. Toca agora do alto da cabeça à planta dos pés na vida dos teus filhos, Senhor. Repreende todo o mal e dá vitória, porque, Senhor, só Tu é a glória, a honra e o poder. Nos ajuda, guarda a minha casa, passa com o teu sangue carmesim nos umbrais das nossas casas, Pai. Guarda os nossos casamentos, nossos filhos, nosso deitar, o levantar, o caminhar, e repreende o que não provém de Ti. Que no secreto possamos Te buscar cada dia mais. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que você possa receber de Deus e o que eu peço. Clica no aviãozinho, compartilha com 5 pessoas, para Deus poder alcançar mais vidas. Amém? Tchau, tchau.